Podcast EducaPrev, série Alma Previdenciária, com Juliane Penteado. Olá a todos e todas, nossos ouvintes do nosso podcast EducaPrev, e nós estamos dando sequência às nossas entrevistas super especiais de personalidades do direito previdenciário aqui em nível nacional e internacional. E aqui a ideia, pessoal, é tratarmos das pessoas. Como o direito previdenciário, ele é uma ciência, um ramo do direito que estuda os direitos sociais, que são direitos fundamentais, que tratam de pessoas, que o final dessa ponta sempre é um ser humano. E a gente sabe que o previdenciarista que atua com isso, pode ser o advogado, pode ser o magistrado, pode ser até o procurador do INSS, mas ele está lidando com uma pessoa ali na outra ponta. Então, a ideia desta série, que se chama Alma Previdenciária, é exatamente como o nome diz, alma previdenciária. Quem são essas personalidades que dedicam a sua alma para um projeto de vida? E aqui nós escolhemos pessoas que eu tenho conhecimento pessoal, às vezes até não tenho um conhecimento tão próximo, alguns mais, outros menos, mas que todos têm a minha admiração pela forma como tratam esse trabalho, porque é um trabalho profissional, mas ela também tem uma integração. Esse trabalho profissional do direito previdenciário, ele tem uma integração com o nosso propósito de vida, porque você não estuda algo somente para se projetar profissionalmente, você também estuda dentro do direito previdenciário, nem todo mundo é assim, mas você também estuda para poder auxiliar e alcançar mais pessoas. E aqui, na nossa entrevista de hoje, nós estamos com uma pessoa que reflete tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês. E eu tenho certeza que você que a conhece vai concordar comigo. Você que a conhece sabe do que eu estou falando, porque é aquela pessoa que você pensa assim, não, ela não é isso tudo. Não, ela não é assim, ela tá assim no vídeo. Mas quando você chega perto, você vê que ela é assim mesmo. E essa pessoa tem um currículo, que ela me mandou um currículo simplificado, porque ela é até muito modesta, então eu vou ler aqui. Ela é advogada, ela é pós-doutora pela Universidade de Coimbra, mestre e doutora pela PUC de São Paulo, presidente do IBDP, na gestão de 2018 a 2020 e 21 a 23. Ela é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, coordenadora da graduação do Damásio, e ela é autora de diversos livros. Ela é a diva da aposentadoria especial, a nossa querida Adriane Bramante. Muito bem-vinda, Adri, é um prazer, eu já falei várias vezes, e a gente repete, fica repetitivo que nem papagaio, mas é um prazer realmente você estar aqui nesse meu espaço tão humilde, mas de todo o coração, assim, as pessoas que vêm aqui, é aquilo que eu disse mesmo, e você não poderia faltar, porque nós estivemos aí juntas numa gestão tão importante, e você sabe que eu já te disse isso várias vezes, o quanto foi importante você estar nesses momentos do IBDP. Então, fique à vontade aí para começar. Obrigada. Bom, primeiramente, eu quero agradecer, Juliane, pelo convite. Fiquei muito feliz de ter participado desse projeto, de estar aqui com você. Você também é uma pessoa incrível, continua sendo, né, mas na gestão ali do IBDP foi uma guerreira, e fizemos muitos eventos juntos, compartilhamos muitos momentos juntos, e tenho certeza que compartilharemos ainda mais. Agradeço por estar comigo, por essa parceria de todos esses anos, e muito obrigada. Eu estou aqui agora experimentando esse pós-gestão, ainda meio estranhando um pouco foram tantos anos, né, que sabe quando você entrega um filho, e foi engraçado porque eu entreguei 2 filhos, o meu filho, né, que foi para os Estados Unidos agora em janeiro,
e eu só comprei a passagem de ida, e o filho BDP, que eu fiquei 12 anos, e entreguei o filho para a nova gestão. Então eu tô meio assim, sabe aquela a síndrome do ninho vazio? Posso imaginar. Experimentando assim esse off, né? Mas já com outros projetos, com outras coisas, a gente não pode parar. Mas assim, é um prazer enorme participar desse projeto seu, Alma Previdenciária, adorei o nome, muito bacana, bem a cara da Juliane mesmo. Esse podcast aqui inaugurando com palestrantes, professores do direito previdenciário, e eu fico muito feliz de ter sido convidada para fazer parte desse projeto. Muito obrigada. Obrigada Fico mesmo. aí à disposição de vocês para a sabatina, né? Vamos Sei lá lá. o que vai acontecer com a gente. Vamos Bora lá, lá. Pri. A ideia aqui é a gente fazer quase que uma terapia, viu? Se prepare, assim. A gente vai. Eu quero saber de tudo que você puder contar e que você conseguir lembrar aí dentro desses momentos. Primeiro começa me contando a sua origem mesmo, família. Eu sei da sua mãe, alguma coisa, mas eu quero que você me conte como que você era na sua infância mesmo, com os seus pais, como que era o seu seio familiar lá, a Adriane, a Adri, você tinha um apelido, era Adri, Adri, Didi, tem gente que chama até, como que era a Adrianinha pequenininha? Olha, eu sou a filha mais velha, tenho mais dois irmãos que são mais novos do que eu. Meu irmão Ricardo, ele é um ano mais novo, e tem o Fernando, que são 4 anos mais novo é 4 anos mais novo do que eu. Eu vim de uma família muito humilde. A minha família sempre me chamou de Anne, agora que é Dri, agora que é Adriane, tá? Mas a minha avó até hoje, ai, a Anne, cadê a Anne? A Anne para cá, Anne para lá. Eu sempre fui muito miudinha, muito pequenininha, traumatizada, porque a minha perna era fina, sofria bullying, eu era chamada de Olivia Palito na escola, e eu não usava saia, porque a saia ficava com aquelas duas pernicas assim, muito fininha. Até hoje eu tenho canela bem fina. Mas eu sempre gostei de balé, fiz 8 anos de balé na minha infância, eu adorava. Aqui em Santo André tem um balé muito famoso, que é o Ruslan, e fiz muitos anos de balé, sempre gostei desse negócio do corpo. E eu estava até. Eu sempre estudei em escola do Estado, a minha mãe, a gente não tinha dinheiro para pagar uma escola particular. Então, eu estudava escola do Estado, mas eu sempre fui muito participativa. Eu até estava olhando outro dia a minha carteirinha, a gente tinha uma carteirinha na época, né? E a minha mãe guardou até hoje, porque só tinha A. Primeiro ano A, segundo ano A, e assim, história, geografia, português, eu sempre fui muito nerdzinha, assim, sabe? Muito Cada, né? CDF. Mas nunca gostei de brincar de boneca. Ah, a boneca não fala de verdade, é mentira. Fica brincando de boneca, nanana, dá comidinha. Ai, nunca gostei disso. Nunca. Até eu tava lembrando outro dia, gente, não tem uma boneca. Assim que eu lembrasse, ai, minha boneca, minha Suzy, minha Barbie. Nunca fui de Barbie, de Suzy. Sempre gostei muito de estudar e estudava. Eu era aquela filha toda certinha, toda regradinha, toda, sabe? Os meus irmãos eram virados no giraia, né? O Ricardo tá até aqui. Ele e o meu outro irmão brincavam demais. E eu participei disso. Nós estávamos relembrando quando eles faziam pipa, e aí meu irmão quebrava a lâmpada uma lata de Nescau, punha no fogo e mexia para fazer o cerol, né? E aí colocava na rua, entre um poste e outro, ia passando o cerol. Imagina aquele cerol, né? Hoje é Aquele proibido, cerol, né? com vidro, Naquela época era imagina. assim. Gente, ninguém, não tinha Aham, problema, não tinha, né, não tinha discussão. aham. E a gente soltava pipa, eles soltavam pipa e fazia. Eu participei muito disso, porque como eu não gostava de brincar de boneca, e também não era a minha praia, mas eu era a pessoa mais assim, ficava em casa. A minha mãe sempre trabalhou fora, a gente sempre ficou ou com empregada ou sozinhos, né?
mas sempre foi muito dura, assim, a minha infância, né? Mas a A sua mãe, minha mãe ela sempre... já era advogada? Ou ela era outra? A minha mãe começou no direito previdenciário em 78. Hum, Então, eu nasci em 70, eu tinha 8 anos. Quando hum, ela começou com o escritório, uma pessoa convidou ela para participar, para fazer, para trabalhar, para montar um escritório e tal, e ela montou, ela não era advogada, ela hum, começou com esse trabalho. Antigamente tinha muito, era um contador, tinha muito empresário, e tinha aquele monte de carnezinho, guias de recolhimento, e era uhum, bastante confuso, e ela foi estudar, ela trabalhava com direito, ela trabalhava como no departamento pessoal, né, de um escritório, e aí ela foi entendendo como é que funcionava, ia no chamado antigamente INPS, pegava uhum. informação, e não existia muito essa figura do advogado previdenciário, mas havia uma dificuldade muito grande de você protocolar benefício quando você não era o advogado. Era um processo por vez, e você só podia protocolar o outro quando aquele que você protocolou foi concluído. E na época não existia computador e tudo mais. Ela começa em 78 e quando eu tinha, em 84, 85, ela já estava num outro escritório, o escritório já, nesse momento, já era sozinha, que ela começou com sócio, depois ficou sozinha, e eu já comecei a trabalhar com ela. Com 14 anos, eu já ia para o escritório, só que eu era muito jovem, e não levava muito a sério, não. Eu fazia pedido de SB40, porque a minha mãe Nossa. fazia muito isso. Eu nunca esqueci, a gente teve contato com as empresas não sabiam preencher Aham. SB40, então a gente ia nas empresas, eu abria muita firma para dar entrada, para fazer inscrição, porque a mulher, olha que história legal. Uhum. As mulheres, antes da Lei 8.213, não havia o direito da mulher pagar o INSS, Uhum. porque a figura do contribuinte em dobro, porque não existia o facultativo, Uhum. e a figura do contribuinte em dobro, ela só era possível se houvesse uma contribuição obrigatória antes. Então, a mulher, precisaria ter tido um emprego, por exemplo, registrado, para que ela pudesse, ao final desse emprego, começar a contribuir como contribuinte individual. A mulher não podia simplesmente comprar um carnê, porque o homem geralmente tinha o registro em carteira. Mas a mulher não podia comprar o carnê e sair pagando. A figura do facultativo veio com a Lei 8.213 de 91, pós-Constituição de 88. Então, foi uma... O que a gente fazia? A gente fazia inscrição de autônoma para as mulheres. Ia na prefeitura, porque muitas mulheres eram costureiras mesmo, então abria inscrição de costureira para que elas formalizavam uma atividade remunerada. Elas pagavam, então, a partir dali. Naquela época, a mulher pagava 5 anos e se aposentava com 60. Havia, portanto, a possibilidade de pagar 60 meses e se aposentar aos 60 anos de idade. E a gente fez muito, e eu ia na prefeitura, abria empresa, fazia todo esse trabalho de office girl, né? A gente Uhum. fazia esse trabalho E é aí de... a regra de transição do 142, 813, Isso, né? Que pagava isso. Aí 60 meses para poder usar. depois, antes, a Lopes eram 60 meses. Uhum. A 8.213 que passou para 180. E Uhum. aí o artigo 142 veio nessa transição, como o pulo foi muito grande, de 60 para 180, eles criaram ali uma tabelinha de transição para que as pessoas pudessem continuar contribuindo, mas não perdessem aquilo que já tinham contribuído para quem já estava afiliado antes da Lei 8.213 de 91. A minha avó, que fez 96 anos sábado, ela é um exemplo vivo disso, porque nós começamos a pagar para ela, a minha mãe começou a pagar para ela quando ela fez 55 anos de idade, fez inscrição, ela sempre costurou, e aí fez inscrição para ela de costureira autônoma, pagou 5 anos, 60 meses, e ela está aposentada com esta regra dos 60 meses lá atrás. Impressionante, né? A história é tão recente, né, Adri? Porque Pois
A eu gente vivi para tudo para isso. olhar, parece muito tempo, tal, mas olha, tem gente Foi viva, ontem. foi Aham, ontem. É exatamente. impressionante. Como que E eu demorou, sou da e aí é época do. recente e ao mesmo tempo você fala assim, cara, como que a gente passou por isso? Que Pois é, pois é. discriminação, né? E a gente. E é legal porque, assim, eu fui da época do INPS. Uhum, Então, foi muito bacana porque eu vivenciei toda a parte é, analógica, vamos dizer uhum, assim. Era tudo uhum, documental, não existia sequer computador, não existia celular, era tudo realmente manual. Tanto que o cliente chegava no escritório e eu fazia a contagem na mão. Eu pegava uma folha de sulfite, pegava ali a admissão, demissão, fazia a contagem na unha e levava para o INSS aquela contagem na folha de papel, papel de pão, uhum, quase, né? Então, eu sempre gostei de estudar e fazia essa atividade com a minha mãe ali nos 14 anos, mas eu tinha um sonho que era fazer medicina, ah, não era ser não advogado. era ser advogada? Não era ser advogado, eu queria fazer medicina. E por quê? Qual que era o seu ímpeto por medicina? Qual era Eu o sempre gostei propósito de cuidar ali? das As pessoas, eu sempre pessoas. gostei. Eu e as pessoas, né? Acabei cuidando das pessoas de outra forma, da alma, né? Da alma. E a gente, no fim, eu acabei desistindo, por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito independente. Uhum. Sempre assim, não quero ficar dependendo da minha mãe. Deus me livre, meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos, Eu ia perguntar do seu pai, porque você contou é, tudo isso em que cidade? em Santo André. Santo Sempre André. em Santo André, minha mãe foi Sempre em Santo estudar em Santo André. Você é André, sempre nascida aqui. lá, tá. Sempre aqui, a vida toda aqui. E Você tinha 12 a anos, seus região é pais se muito separaram e industriária. você queria. E aí o meu pai, eles se separaram, eu tinha 12 anos, mas o pai sempre foi muito presente, muito querido, a gente tinha uma boa relação, nunca teve problema, ele faleceu e já é falecido, já há 12 anos, mas sempre gostou muito do Rodrigo, sempre foi muito participativo, né? Mas essa parte do trabalho sempre foi com a minha mãe, porque ela que Uhum, me trouxe para o direito previdenciário, sempre esteve muito presente nessa minha vida profissional, né? uhum. Não só pessoal, mas É. também profissional. Eudri, você falando de medicina, você sabe que para mim também foi assim? Eu também queria medicina. Eu, Olha, quando eu estou ouvindo você falar, quando eu fazia, na época, antes mesmo do INSS, que tinha o INPS, tinha o INAMPS, tinha eu dei IAPAS, até IAPAS, era aquele sistema ficava no mesmo prédio centralizado, aqui em né? Santo André. E Aham. aí eu via na TV aquelas, eu lembro muito bem dessa cena. Eu tinha, porque foi antes da Constituição, eu nasci em 76. Então deve ter sido isso, 83, 4 ou 5, por ali, naqueles meados ali, ou até no interregno entre 88 e 91. Eu acho que deve ter sido por ali, Do mais buraco próximo. negro. O buraco negro, foi do buraco negro. Eu via na televisão as pessoas aquelas notícias assim na Globo, né? Aposentado não, pessoa morre na fila do INAMPS porque não foi atendido. E por que não era atendido? Porque tinha aquela relação que tinha que ter a carteira, tal, bonitinho, para ter o acesso à saúde, né? A É gente que não tinha a saúde não era a, universal, a saúde não era universal. tinha que ter Então, carteira de trabalho quando era chegava isso no que me hospital. tocava. E eu ficava ali, meio pré-adolescente ainda, falando: meu Deus, isso é um absurdo. Eu vou ser médica, porque eu vou Eu ajudar vou essas atender as pessoas. pessoas. Se eu fosse médica, eu não deixaria, e, né? Aquela coisa meio até infantil, né? Só que quando eu fui chegando mais perto, eu também pensei assim, falei, como que eu vou fazer medicina se eu tenho que trabalhar? Não dá. Pois Para é. eu fazer medicina, eu vou ter que ficar integral. Por Então, isso que eu desisti, eu acho que é pensei. esse ponto que você ia chegar, né? Porque assim, eu ia ficar, eu falei, bom, deixa eu fazer as contas, vou entrar na faculdade com 17, 18, 6 anos de faculdade, 2 de residência, vou estar com 26, 27, aí que eu vou trabalhar, vou ficar dependendo da minha mãe até que ano? Eu falei, não. Falei, outra, meus irmãos não vão querer fazer direito. Minha mãe vai deixar o escritório para quem?
Mas deixou tudo para mim. Eu fui, na verdade, inteligente. Você foi esperta. E Foi olha só que explicado. interessante, você foi estratégica e você conseguiu ajustar o seu propósito de vida como Sim, ser sim, humano. Eu sim. falo isso, já falei em outras entrevistas, eu falo que eu só continuei no direito por causa do previdenciário, porque eu acho que eu não daria conta de atuar como advogada se não fosse o direito previdenciário, porque eu acho que o direito ele é muito pesado. E ele é muito formal, tem uma formalidade. E no previdenciário a gente não tem isso dessa Não forma, né? tem, é verdade. Então ele tem uma separaçãozinha assim. E aí, Dri, como é que foi quando você tomou essa decisão e entrou para a faculdade? Assim, durante o período, você contou aí que você já estava meio no meio, você falou que você era uma estudiosa, você já tinha uma relação com alguma matéria? Se você queria medicina, por exemplo, você tinha uma Eu predileção adorava biologia, nossa, biologia, e aí você nossa, vai um cuidar de agentes cursinho, nocivos. Pois Impressionante, é. né? Não, você viu, eu até postei no Instagram esses dias, eu achei uma foto minha com 14 anos, porque eu sempre fui muito Eu participativa. vi. Então, na escola, se tinha um desfile, lá tô eu. Se tinha uma dança, lá tô eu dançando. Se tinha... Então, eu sempre participei de muita coisa na escola. E tinha um desfile que você representava os estados. Isso era sorteio, e eu fui sorteada para representar o estado de, acho que Rondônia ou Roraima. Eu falei, que roupa que eu vou? Como é que eu vou representar esse estado? Aí, falei, gente, já fui fazer uma pesquisa, eu falei, tem mineração, acho que vou pegar mineração. E aí eu montei a roupa, mandei fazer um macacão preto. Eu lembro até hoje que a gente comprou um spray para pichar, para pintar ali o capacete e tal, e eu fui representar o estado. Falei, gente, olha isso, eu já tinha ali uma, uma predisposição, né, a esse trabalho com agente nocivo. E eu sempre fui bem engajada nessas coisas da participativa, sempre gostei muito disso. Só que, como eu sempre fui muito independente, eu queria trabalhar em algum outro lugar que não fosse o escritório da minha mãe, né? E aí, uma vez, eu fiz um teste, passei para trabalhar na Telesp, aqui em São Paulo. E eu entrei, fiz o teste, passei, enfim, e era lá mesmo em São Paulo, tá? Eu estou em Santo André, era em São Paulo. Então, eu tinha que pegar um ônibus, pegar um trem, andar uns 20 minutos para chegar no trabalho. Isso eu fiz por uns 9 meses. Aí eu entrei na faculdade de Direito. Eu falei, bom, eu não quero medicina, vou fazer Direito. Eu falei, eu não quero nenhuma outra faculdade, eu só quero Direito São Bernardo, Sua mãe porque já estava era do lado da minha advogada. casa. Minha mãe, sim, minha mãe já... Nesse momento ela já era Minha mãe advogada. entrou... minha mãe começou em 78, em 81 ela entrou na faculdade, em 86, em 86 ela se formou, e eu continuei trabalhando com ela, mas depois eu saí, entrei na Telesp, e aí decidi que eu queria fazer direito mesmo, e prestei só um vestibular, eu falei, eu só quero direito de São Bernardo, porque era uma faculdade que ficava do lado da minha casa, eu não gostava de ir para São Paulo, essa coisa de ir para São Paulo, pegar o trem, pegar o metrô, não tinha muito transporte público, então ia ser um desgaste muito grande, eu não tinha dinheiro para comprar carro, enfim, para mim ia ser muito ruim. Então eu acabei prestando só Direito de São Bernardo, passei, e foi muito legal, porque no dia que saiu o resultado, a minha mãe estava super ansiosa, né, para saber se eu tinha passado ou não, enfim. E aí eu cheguei e falei, mãe, eu vou na faculdade, que eu vou lá ver se eu passei. Ah, tá bom, então vai lá, né, vai sair hoje, estou aqui esperando, né, o resultado. Quando eu cheguei lá, ele não tinha essa tecnologia, não tinha internet, se eu não me engano, acho que não tinha internet. Foi em 89 isso. Acho Não, que foi em 88, não porque eu tinha fiz em internet, certeza 89. que não. Não tinha, Não em tinha. 88. Quando eu fui lá, e eles colocavam na faculdade o nome impresso, né, de todos os candidatos. Eles colocavam... Não, e tinha uma... Era aquele DOS, né? Então, eles imprimiam naquelas maquininhas de... Aquele Sei que barulhinho. meu nome estava lá. Meu nome estava na parede. Parece uma máquina de datilografia. Isso. Quando eu fui olhar meu nome,
a minha mãe tinha escrito ali em cima, parabéns. Olha, eu falei, que cachorra! Que lindo, ela já Ela sabia. aqui, ela já sabia que eu tinha passado. Oh, que Muito lindo. legal. Eu falei, mãe, daí tive que ir lá pro orelhão, porque não tinha com celular. Orelhão, fichinha, aquela fichinha cortadinha. Exatamente, não, foi muito legal. E aí acabei entrando na faculdade, gostei bastante. E aí eu me integrei. Quando eu entrei na faculdade, eu pedi demissão da Telesp, falei, eu não vou trabalhar para os outros, vou trabalhar para mim, né? Minha mente é escritório, não tem sentido eu ficar trabalhando lá em São Paulo e em vez de trabalhar no escritório. E aí eu saí da Telesp e fui trabalhar no escritório da minha mãe. O escritório, Juliane, ele era uma sala. Sabe isso aqui, ó? Era como se eu tivesse uma mesa aqui de recepção, que era minha. Então eu recepcionava e também fazia os processos dali. Eu era a recepcionista. Tinha uma estante, na estante tinha um aquário, separando a mesa da minha mãe do outro lado. Certo. Era isso. Era isso. Era um escritório do tamanho que você está aí, o seu, onde você está aí hoje. Aqui. Tá. Era uma salinha bem pequenininha, então a gente atendia ali, o cliente chegava, tinha 2 cadeirinhas, ele chegava, minha mãe atendia, e eu sempre fazia o processo ali. Tipo assim, aqui atrás de mim, a pessoa chegava aqui, atrás de mim tinha uma paredinha com aquário, e a sua mãe ficava. Exatamente. Então a gente tinha esse era o escritório. Depois a gente foi crescendo. Nessa época não havia muita cultura de processo judicial previdenciário. A gente fazia muito administrativo, resolvia muito no administrativo. Tinha CANSB, né, que era aquele livrão preto, e a gente conhecia as regras administrativas, era tudo muito administrativo. Ia para o INPS, eu ia muito, passava o dia na agência, a gente conseguia protocolar um processo por dia, desde que pegasse a fila eram 10 processos por dia, então a gente tinha que chegar de madrugada para pegar uma fila, claro que não dava, a gente pagava um fileiro que ficava na fila para a gente, quando fosse 6 da manhã, mais ou menos, a gente chegava, trocava de lugar com o fileiro, e esperava a agência abrir, e a agência, naquela época, você dava entrada conforme o endereço do segurado. E aqui, por exemplo, aqui eu tenho Santo André, São Bernardo, São Caetano, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá. Aí em São Paulo, Tatuapé, Moca, Brás, Penha. Dependendo do CEP, eu tinha que dar entrada naquela agência, onde o segurado morava. Antigamente era assim mesmo. Eu lembro disso um pouco mais próximo, mas eu lembro. Quando eu vejo um advogado hoje falando assim, no guichê virtual, o meu link não chegou, filho, está no seu conforto do seu escritório. O problema é esse, o link não chegou. Eu quero morrer. Porque, gente, a gente ia para a agência, pegava a fila de madrugada. Aí o INSS, para me dar a senha, ele analisava ali, fazia uma triagem. E se faltasse um documento, eu perdi a senha. E eu perdi o dia, e perdi a noite, e tinha que voltar no outro dia. Então, assim, sempre foi muito, muito difícil. Muito mais difícil, muito mais esforço para conseguir. Muito mais esforço físico. A minha mãe, ela tem pressão alta até hoje por causa do estresse, que era, assim, eu achava que tinha muita responsabilidade. Porque o INSS era muito... Tinha alguns servidores que a gente tinha vontade de pular no pescoço. Não vou protocolar. Sabe quando meio pessoal, assim, não gostavam de advogado, porque a gente apontava, a gente conhecia a lei. Minha mãe até hoje briga porque eu falo assim, tá escrito aqui, eu sempre fui assim, né? Tá escrito aqui. Eu ia para a Superintendência de São Paulo, imagina, não vai aceitar estagiário? Onde está escrito que não pode aceitar estagiário? Me mostra onde está a lei, me mostra onde está aqui. E aí eu sempre fui muito briguenta. E eu acho que está no sangue, né? E a gente vai lidando com isso, e assim, nunca foi fácil. Chegar até aqui nunca foi fácil. Deixa eu fazer uma ponte aí do que você falou aí, que me veio uma coisa.
Você acha que, por exemplo, essa fala sua, eu sempre fui muito briguenta, olha, tá aqui, tá aqui. Mas você acha que a gente muda quando a gente é uma estagiária, estudante de direito, para depois, com a maturidade, aí virou a doutora Adriane, a presidente do IBDP. Como é que ficou isso para você? Assim, eu vou falar por mim, aí você vê o que te afeta, tá? Eu Tá. também tinha esse perfil quando eu era estagiária. Eu era de chegar e bater boca com o juiz, de falar assim, não, mas o senhor tem que. Não, mas eu posso. Eu fazia exatamente isso. Hoje, a gente se coloca, mas é de uma outra forma, né? Você não acha que essa coisa É. nossa da juventude, às vezes, é um pouco petulante também? A gente acha que é o rei. É? Isso é estagiário. Eu acho que, na verdade, eu acho que a Não. gente amadurece. É. Eu era muito briguenta, sempre fui. Mas assim, eu sempre fui muito democrática, né? Hoje eu sou mais. Mais democrático, porque a gente Tudo aprende, muito né? mais. A gente aprende que não é brigando, que não é na base do grito, que não é na base da quanto mais diálogo, quanto mais veja, a gente foi mudando e se moldando as modificações também. É. Porque naquela época era tudo muito mais difícil. E a gente foi meio que criando anticorpos, né, contra todas essas mudanças. Tem coisas que a gente, assim, não aguentava. Depois você, tudo bem. Hoje eu vejo os jovens fazerem o que eu fazia. Uhum. Às vezes o pessoal fala, não, tem que processar. Essa semana eu recebi um e-mail de um advogado aqui de São Paulo, porque está escrito no cumprimento de uma exigência, olha, desacato ao servidor público é crime, e ele já veio com um texto gigante. Eu falei, gente, o cara perdeu tempo para escrever isso, para mandar para a UAB, sabe, isso não vai dar nada, para quê? Para quê? Vira página, não está cumprindo exigência, cumpre exigência. Para que ficar? Ele deve ter perdido uma manhã inteira, um dia inteiro para fazer aquilo. Uhum. Sabe? Então tem coisas que eu acho que, assim, eu estou numa fase, sabe, meio tolerância zero, porque tem coisas que a gente não tem necessidade de tudo isso, eu acho que a gente pode resolver de outra forma, eu acho que Evita eu a sou muito fadiga, né? da... Isso, exatamente. Eu acho que isso me ajudou muito na presidência do IBP e nos cargos de comando que eu exerci. Uhum. Essa, não vou dizer uma frieza, mas uma forma de lidar diferente, assim, eu não vou criar encrenca, arrumar briga, fazer, né, vamos tentar resolver da melhor forma, vamos compor, né, vamos tentar o diálogo, e eu acho que isso tudo é aprendizado. Uhum. Aquela estagiária que eu era, que não sabia nada, e eu acho também o seguinte, que quando você tem mais conhecimento, você tem mais segurança naquilo que você fala. Então, o aprendizado ao longo desses anos, não só do direito, mas o aprendizado de vida, a maturidade, eu acho que isso tudo vai fazendo com que a gente pense diferente e haja também de forma diferente. Porque o propósito eu acho que acaba sendo o mesmo. É a maneira da gente atuar que muda. Eu acho que a Exato. ideia, o ideal permanece. Isso que a gente eu acho que não deve perder com a maturidade, é não perder o ideal. Porque uma coisa é você Não, perder o seu se objetivo, adaptar, se adaptar às mudanças, se adaptar aos claro. desafios, mas não perder aquilo que tá, aquela chama. Se você deixar a chama apagar, aí você morre, né? Eu acho que a gente morre em Mas vida. olha só, antigamente eu falava porque brigava, mas assim, eu continuo brigando. Continua brigando. A gente Sim, continua você brigou brigando. muito Só que durante de a uma reforma, forma, pandemia, a gente já vai isso, entrar nesse ponto que eu acho que é só que de uma importantíssimo de forma falar. mais saudável, de uma forma Sim. menos Menos agressiva. agressiva Você para continua você, brigando principalmente. E para você, para todo principalmente, mundo, né? né? Para Claro. todo mundo. Mas a gente pensa assim, não, para que eu vou me desgastar, afetar, inclusive, a minha saúde? Para você ver, você contou que a sua mãe ficou com problemas até de pressão alta. E a pressão alta vem de um nível de estresse mesmo, né? E a gente, na nossa geração de faixa etária, a gente já tá, a mulher, principalmente a mulher, né?
que entrou para o mercado de trabalho mesmo, né, e pede igualdade com o homem, entre aspas, só no sentido do trabalho, não na remuneração, né, que aí nós não estamos ainda na igualdade de fato, na grande maioria das populações, né, mas a gente está ali, e aí a gente já teve que aprender a lidar com esse estresse. Só que a gente aprendeu a se cuidar. Essa geração da nossa faixa Essa que é a etária, diferença. a gente já faz uma coisa diferente. A gente já começou a cuidar da saúde, cuidar da atividade física e outras coisas, porque a gente quer continuar fazendo isso, mas de uma maneira saudável. Mas vamos entrar agora no momento em que você era. Agora eu quero saber de você, assim, como jovem, mocinha. Você era namoradeira? Eu Como que nunca você fui é? muito namoradeira. Não. Não era namoradeira, não. Se eu tive, acho que 5, 6 namorados, foi muito. Era de namorar mesmo, assim, terminar. Era de namorar mesmo, tanto que eu tive um namorado, depois ele terminou comigo, eu tinha uns 20 anos, fiquei muito mal, gostava muito dele. Aí conheci o Robson e tal, e já casei. Assim, Casou não e tá tenho até muitas hoje. histórias, e tô com ele até hoje, 27 anos. Há bastante E assim, tempo. não tenho muitas histórias, assim, nunca fui muito namoradeira, não. Nunca fui muito aquela pessoa que adorava uma balada da noite. Ai, a noite para mim foi feita para dormir, e eu fui para balada, assim, algumas vezes, mas dá para contar nos dedos. Nunca fui de sair de noite, de frequentar, de passar a noite na balada. Nunca gostei disso. Mas eu gosto, assim, Mas eu você gosta de uma gosto de festinha, você dançar. gosta de Gosto de dançar, né? dançar. A dança Aham, sempre gostei. Adoro uma baladinha nos anos 80 hoje, adoro. eu também gosto. Odri, e daí você termina a faculdade já no escritório da sua mãe. Então você praticamente Isso. segue o caminho da sua mãe aí e que está Eu hoje. terminei a faculdade em 93, eh, já trabalhava no escritório, passei no exame de ordem em 93 mesmo, foi bem rápido, no mesmo ano. E já continuei atuando, na verdade, assim, como a minha mãe não fazia muito judicial, eu é que fazia, comecei a pegar isso bastante. A gente fazia muito acidente do trabalho, que naquela época o acidente do trabalho acumulava com a aposentadoria. Então a gente fazia a aposentadoria e depois entrava com a ação acidentária, porque a região aqui tinha muito caso de Uhum. acidente de trabalho. Indústria, né, Ainda também. tem, muita indústria e tudo mais. A especial, a gente fazia as contagens, e aí eu comecei. Só que eu tinha uma prática. Eu conhecia o direito previdenciário na prática. Eu não Uhum. sabia o que era a lei 8.213, eu não tinha conhecimento teórico nenhum, porque eu não tive direito previdenciário na Na faculdade, faculdade, é não verdade, nessa época tive, não tinha, não também não tive. tive. E o que eu tinha de conhecimento era preparar processo de aposentadoria da entrada, preparar processo da entrada, essa era a minha vida, preparar processo da entrada. Aí quando foi em 2002, mais ou menos, 2000, eu já estava formada há uns 7, 8 anos, eu falei, gente, tá muito parado isso, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Eu tinha tido, na verdade, o que aconteceu antes disso? Em 98 saiu o S600, e a gente trabalhava muito, tivemos a PEC 33, né, de 95, e nessa época que havia uma proposta de colocar uma idade mínima na aposentadoria, todo mundo saiu correndo para aposentar. Então a gente aposentou muita gente de 95 a 90, mas muita gente. O pessoal queria aposentar de qualquer jeito, porque se tivesse 40 anos era considerado velho, as empresas estavam mandando embora, e aí o projeto de lei ali com idade mínima de 50 anos para mulher e 60 anos para o homem, estava todo mundo desesperado. E então a gente aposentou muita gente, o INSS tinha aqui o kit segurado, a gente ia para o correio com caixas e caixas levar para o correio, porque tinha centrais de concessão, então foi um tempo de muito trabalho. Mas eu queria estudar, a OS 600 me deixou muito revoltada, porque ela muda o entendimento, a gente entrou com muito mandado de segurança, eu não sabia fazer mandado de segurança, nunca tinha feito uma petição inicial de aposentadoria, e aí eu acabei entrando nessa parte judicial e achei que precisava estudar.
E aí, a Ivani, que é minha tia, fazia mestrado na PUC, mas ela fazia direito do trabalho, e ela me levou para a PUC. Ah, vamos lá, vamos numa aula comigo. E aí eu fui um dia numa aula, era o Renato Rua, que era o professor, e falei, ah, que bacana, Ivani, que legal, mas eu não quero fazer direito do trabalho, eu quero fazer direito previdenciário, eu não sou do direito do trabalho. Ah, então você tem que fazer, você tem que se apresentar lá para o Wagner Balera, porque é ele que comanda lá o previdenciário. Ai, Wagner Balera, quem é essa pessoa, né? Eu falei, ai, meu Deus, e agora? Aí peguei informação e fui assistir uma aula do tal Wagner Balera, que eu nem sabia quem era. Cheguei lá, estava o Pardal, tinha uma turminha, estava o Pardal, inclusive era o dia do seminário dele, eu perguntei para o professor se eu podia ficar como ouvinte, me apresentei, disse que eu queria muito na verdade eu queria fazer uma pós-graduação, não existia pós-graduação em direito Imagino. Mas tinha previdenciário. o mestrado já na PUC. Não, só tinha o mestrado. Da PUC, era o único do Brasil e entrava 15 pessoas por Nossa, ano. é. Era o Eu único, não tentei uma vez, né? existia pós em previdenciário. E Hum, aí eu falei com o professor Wagner, ele me aceitou como ouvinte, e eu fiquei então um ano, eu fiquei 6 meses como ouvinte. Quando eu fui fazer a inscrição, eu falei, professor, eu não estou preparada, porque assim, gente, eu sou de Santo André, província. uhum, Tá? É uma província, é uma cidade do interior, né? Não é do interior, mas é do interior. uhum. Não é, mas é. E quando eu cheguei em São Paulo, que eu fiquei, falei, gente, essa PUC, isso aqui, e aí aqueles estudos, seguridade social, que é isso, né? Meu Deus, Deu um boom. Beveridge, né? Sei lá. Eu fiquei, falei, nossa, que é isso? Aí que eu fui conhecer o mundo Aham. científico do previdenciário, fiquei louca. Aí, quando abriu inscrição, eu falei, professor, eu não estou preparada para isso, não. Eu fiquei muito tempo só na prática, e o professor Wagner, assim, prática da porta para fora, aqui dentro é científico. E ele sempre foi muito rígido. Hoje ele está mais maleável, mas na época ele era muito, muito, muito bravo, muito rígido. E aí eu falei para ele, falei, não tenho condições, eu quero fazer mais 6 meses como ouvinte. E aí, ok, fiquei mais 6 meses como ouvinte. Quando eu fui fazer inscrição, não abriu inscrição naquele semestre. Fiquei mais 6 meses como ouvinte, Isso. ou seja, eu fiquei um ano e meio indo para a PUC, que eram 2 horas para ir, Aham. 2 horas para voltar, fazendo, é, participando das Participando aulas das como aulas. ouvinte, e o Aham, professor dava trabalho para a gente. E aham, aí que eu conheci a Marta Geller, que eu conheci a Viviane Mazotti, e aí a gente foi conhecendo. Depois eu fiquei um ano e meio como ouvinte, depois é que eu entrei no mestrado em 2003 e terminei o mestrado em 2007. Aí, quando eu entrei no mestrado, o professor Wagner começou a coordenar uma pós, a primeira pós do Brasil em previdenciário na Escola Paulista de Direito, aqui em São Paulo, 2003. 2003, isso. 2003. E aí, nessa época, olha que engraçado, nessa época, um pouquinho antes, eu era do IAPE. Eu fundei junto com É mesmo, isso eu não o sabia. Gustavo, junto com o Hélio Gustavo, o IAPE. Eu era Aham. diretora científica, ia lá, a gente fazia grupos de estudo, fazia mil coisas e tudo mais. E eu era diretora científica do IAPE, a gente fazíamos ali várias reuniões. No fim, acabou não dando certo, teve um problema ali e eu acabei saindo. E o professor Wagner, eu não esqueço disso até hoje, ele me ligou e ele falou assim, Adriane, eu quero que você dê uma aula na EPD de contribuição do empregado. Claro, professor, lógico, muito obrigada, agradeço pelo convite. Imagina, a hora que desligou aquele telefone, eu queria morrer, porque eu nunca falei de contribuição do empregado, custei, eu nunca foi a minha praia, mas ele me deu um desafio. Como Uhum, é que eu ia falar não para o Wagner Balé? De jeito nenhum, jamais, não uhum. podia falar não. Claro, professor, vou sim, com dor de barriga, estudei que nem o cão,
Dei 3 horas de aula falando só de contribuição do empregado. Eu fiquei muito nervosa, mas fui, né? Me lancei ao desafio e fui. E foi a primeira de muitas, porque aí dali eu não parei nunca mais, né? Ou mais. Foi muito desafiador. E aí, nesse mesmo ano, eu comecei a frequentar os eventos, aí já conheci o Dr. Vladimir Novaes Martinez, e aí, no ano seguinte, em 2004, ele me convidou, o Vladimir, a mesma coisa, me ligou, Adriane, você vai dar palestra no congresso da LTR, era o único congresso do Brasil, não tinha outro congresso. LTR, sim, foi uma das Era um congresso famosérrimo, que tinha muita gente, toda chiquetosa, sabendo do previdenciário, e aí eu frequentava, já fazia uns 2 anos, eu ia naquele evento, falei, nossa, gente, que maravilhoso, esse congresso, nossa, eu aqui no congresso me sentia, né, a última bolacha do pacote, por estar no congresso, o dia que ele me convidou para eu dar palestra, menina, fiquei 3 meses com dor de estômago, porque eu falei, como é que eu vou falar, vou dar uma palestra? Era para falar sobre a contribuição da aposentadoria especial. Eu tinha escrito um artigo, tal, ele me convidou para dar a palestra. Nossa, foi de outro desafio, mas assim, dei a palestra. E foi legal porque tinha um auditor fiscal e tudo que eu falei, porque naquele congresso, eles abriam uma palavra para você falar no microfone, para o participante, Público. né? Para o público. E aí, um auditor fiscal, Décio Bruno, não esqueço até hoje, eu falo para ele até hoje. Falei, Décio, você contestou tudo que eu falei na minha primeira palestra. Ele contestou tudo. Tudo. Ele ficou mais 20. A gente só tinha 20 minutos para falar, ele ficou mais 20 minutos falando contrário ao que eu tinha falado. Nossa, olha. E aí, como que você saiu? Aí respondi e tal, mas assim, aquilo impacta, né? Aí todo mundo veio e falou, não é nada disso, e gerou aquela discussão, aquela polêmica, que era o objetivo do congresso mesmo. Então foi muito legal. E dali para frente, filha, não parei mais. Não parou mais, aí foi um atrás do outro, um atrás. E aí você não tinha essa ideia, né? Que você chegaria a ser uma professora, uma palestrante. Isso aconteceu, né? Você, pelo que eu tô vendo, você nunca tinha, não foi nem procurou isso. Não procurei, as coisas foram acontecendo na minha vida. Você sabe que eu comecei a dar aula com a Juliana Ribeiro, que fazia pós, ela tinha lá um instituto, depois que ela montou o instituto, mas eu comecei a dar aula com ela, o que eu fazia? Como eu tinha a prática, muita prática da especial, que ninguém tinha, aquele negócio de fazer, primeiro, não existia programa de cálculo, ninguém sabia fazer contagem de tempo, então o pessoal fazia contagem de conversão, se ele trabalhou 20 anos, vezes 40, deve dar isso, então eu fazia aquela contagem da cabeça, mental, da cabeça. E o que eu levava para a sala de aula? Problema prático. Eu levava o SB40, levava um probleminha. Vamos fazer a contagem? Nossa, quando eu levava a contagem, eu ensinava as pessoas a fazer contagem na mão. Nossa, a pessoa ficava louco. Eu nunca consegui fazer uma contagem de tempo, isso é maravilhoso. E aí foi indo, porque aí o pessoal adorava, porque o que eu fazia? Trazia a prática, não era livro. Não era o livro, porque não tinha nem livro de doutrina. Nós não tínhamos livro. Era o dia a dia. Então, eu levava para a sala de aula a prática. Então, eu dei muitos anos aula para a Juliana. Depois eu saí de lá, mas continuei, e eu descobri a minha docência, assim, sabe? E eu sempre amei dar aula, eu acho que a gente mais aprende do que ensina. Verdade. E aí, Idri, até vou te perguntar, como que é para você essas duas atividades, as duas profissões, a docência e a advocacia? Em que lugar você coloca as duas? Ou você coloca as duas? A advocacia é sempre em primeiro lugar. Meu escritório é minha atividade principal. Porque é daqui que eu tiro a prática para eu levar para a sala de aula. Se eu não tivesse o escritório, a aula fica pobre.
não pobre, mas fique. Se você vai dar uma aula com base num livro que você leu, é uma coisa. Uhum. Se você vai dar uma aula com base no livro e na experiência de advogada, é outra coisa. É. Uma coisa que está no livro, você sabe disso, outra coisa que está na vida. Sim. Né? Você entrar no site do Get, né? do Gerid, acessar lá o portal do meu INSS, do INSS Digital, e acessar e dar entrada em um processo que é indeferido, improcedente, um recurso, uma sustentação oral. Essa vivência A vivência da minha sua. advocacia é o que enriquece a sala de aula. Exato. Eu penso assim também. Então, uma coisa depende da outra, eu acho que, senão eu fico empobrecida. Né? Verdade. A não ser que você vá dar uma aula mais... Tudo filosófica, mas não é a minha praia. Não me peça para dar uma aula filosófica, porque eu não sei falar de Kant por uma hora. A não ser que você vá para um nível de academia, que você vá tratar de um... Isso, realmente. É outra pegada. Uma outra pegada, exato. Depende da sua proposta. Eu gosto dessa coisa... eu não sou da aula filosófica, tá? Eu sou da aula prática. Eu gosto desse dia a dia. Então, até tem professor que consegue desenvolver um tema cientificamente. Eu adoro escutar o professor Wagner Valera falar, porque ele fala, ele vai, viaja e traz, né, todos aqueles autores. É uma delícia escutar falar. E nos enriquece que a gente pode usar isso, inclusive, até na nossa advocacia. Eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre falo, não sei se você concorda comigo. Eu vejo muitos colegas advogados falando assim, mas por que você quer fazer mestrado? Eu quero entrar no mestrado agora, se Deus quiser, esse ano eu vou entrar aqui na UFMS. Amém. Aí eu falo, mas por que você vai fazer isso? Porque você acha que você precisa na advocacia? Eu falo, olha, teoricamente eu não preciso para advocacia, eu preciso para a minha vivência, o meu progresso pessoal. Porém, enquanto professora, enquanto querer expandir a minha mente, enquanto querer abrir um leque de possibilidades para que eu desenvolva mais facilidade, para desenvolver estratégias também. Claro. Porque quando você estuda e quando você consegue estudar e desenvolver trabalhos de maneira mais efetiva e com menos tempo, isso também você leva para o seu escritório. E é isso que eu acho que os nossos colegas, às vezes, eu entendo que o colega precisa ganhar dinheiro e ele precisa fazer os cursos práticos, que eu também procuro fazer aqui e levo para a equipe toda. Gente, como que aprende a preencher a autodeclaração que a Jane faz? A gente vai a gente tem que aprender isso, porque isso é a vivência que cada um tem e desenvolver a melhor técnica. Mas eu acho que uma pessoa que quer, como você, que seguiu a sua carreira e que consegue levar essa prática de maneira mais clara, é porque você percorreu todo esse caminho também, né? De ir para o mestrado e chegar até o pós-doutorado. Porque você vai conseguir parametrizar isso de maneira mais clara. Exatamente. E eu vou dizer para você, eu acho que o mestrado e o doutorado abrem muito caminho. Porque você se conecta, você tem uma outra vivência, um outro olhar científico, e isso enriquece o seu próprio trabalho do escritório. Sim. É o que eu sinto. E advoga melhor, você consegue trazer mais resultados. Sim. Eu fiz 2 matérias, né, como aluna especial só, no ano de 2021. E eu já consegui ver diferença, então, realmente, de fato. Odri, voltando aqui para você, que já estamos com quase 1 hora aqui, a gente ir para os finalmente. Vai passar. Eu não falei que a gente vai, porque tem assunto. Eu quero entrar agora nesse momento que você já era do IBDP na direção científica ou na atuação judicial antes? Que até você chegar no era... Como é que chegou como você chegou no IBDP? Primeiro começa por aí. Pois é. Eu estava no congresso da LTR, um ano que eu não lembro qual foi 2007, 2008, por ali. E aí a Cleci estava lá com o Neri. E aí eles levaram um folderzinho
do IBDP. Eu falei, nossa, tem um Instituto de Direito Previdenciário, que bacana, que legal, quero conhecer, achei super legal. E aí eu fui num congresso que teve do IBDP em Curitiba. E aí, ali naquele congresso, tinham muitas pessoas. Eu conheci o Marcos Orione e tinha teve uma palestra da ministra. Nossa, meu Deus do céu, esqueci daquela ministra baixinha, fofinha, como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela, do STJ. E foi muito bacana aquele evento. Eu falei, gente, eu quero ser do IBDP. E aí eu comecei me associei, comecei a frequentar, e aí logo depois, eu não sei o que aconteceu, eu entrei como diretora de cursos. Era ainda a diretoria da Melissa. A Melissa? Isso, e eu entrei como diretora de cursos, foi muito legal. Eu lembro até hoje, eu estava num congresso em Brasília, e eu estava descendo a escada assim, a Melissa falou assim, vem cá, é você. Você vai ser a diretora de curso, o que você acha? Eu falei, legal, bacana, tá. E aí eu fui assumir a diretoria de cursos e comecei a frequentar o IBDP, ia nas reuniões e tal. Depois, um dia, eu estava até dando uma aula na TAMI, em Brasília, a Jane me ligou, falou, Adriane, você quer ser a minha vice-presidente? Eu falei, eu, vice-presidente? Nossa, tem certeza? Eu sei lá, mas o que faz isso, né? Aí, enfim, eu falei, nossa, mas você tem certeza, vice-presidente? Você quer ser? Eu falei, eu concordo. Aí eu acabei acumulando, na primeira gestão na gestão da Jane, o cargo de vice-presidente e de diretora de cursos. E foi bacanérrimo, porque assim, eu não sou daquela pessoa que pega o cargo, guarda na gaveta e fala que e não faz. Faz, né? Já que é para fazer, vamos fazer. Então, eu revolucionei, assim, porque a gente começou a fazer vários cursos, a Jane muito rápida, assim, a gente a Jane começou a nomear um monte de coordenador de estado, e a gente foi aí que eu entrei, foi uma dessa que eu entrei. Cursos presenciais e curso, a gente não tinha muito curso online, mas a gente começou a fazer aqui e ali, e a gente se deu super bem, foi uma dupla. Uma dupla dinâmica, nossa, vocês são muito parecidas, diferentes, sim, e ao mesmo tempo muito complementares. Incrível. Foi uma relação, assim, muito prazerosa, de você ter uma gestora como a Jane, e que me direcionou e que me ensinou muito, assim, muito, porque a Melissa também ensinou, mas eu peguei pouco tempo da Melissa, né? Logo a Melissa saiu e eu acabei tendo mais tempo com a Jane. Então foi muito bacana essa possibilidade, mas assim, de verdade, eu jamais imaginaria um dia ser presidente do IBDP. Eu nunca tive essa ambição, serei presidente. Tem gente que fala assim, não, eu quero isso para mim, vou lutar por isso, né? Eu nunca. Tanto que na primeira gestão da Jane, ela falou assim, ela chegou a comentar, falou, olha, você vai ser a próxima presidente. Falei, não, isso na primeira gestão. Falei, não, Jane, de jeito nenhum. Entrou Jane Adriane e vai sair Jane Adriane, né? Nós somos a dupla. Não tenho, eu falei para ela, não tenho maturidade para ser presidente do IBDP. Não estou preparada para isso, de jeito nenhum, não. E a Jane acabou ficando mais 3 anos. E nesses 3 anos eu amadureci. E aí cheguei para falar, eu acho que agora eu estou madura para ser a presidente do IBDP, né? Porque eu já tinha tido uma bagagem muito grande com a Jane, de experiência, a gente se dava muito bem, assim, a gente sempre pensou igual, não tinha mimimi, não tinha nenené, sabe? Não tinha problema. Então a gente abria, resolvia e falar e resolver e pontuar. Exatamente, nunca teve mimimi, problema de sabe? Você falou, sabe, essas bobeiras. Tão chato isso, né? Nossa, Adriane, isso para mim é uma... insuportável. Eu tenho muita dificuldade, aí depois eu quero entrar, a gente vai chegar lá, que eu quero que você me fale. Como que faz?
E assim, aí a gente começou a se dar bem, no fim, ela saiu e eu acabei concordando de assumir a presidência do IBDP, mas foi uma coisa assim que eu falo que aconteceu na minha vida. Eu Uhum, acho que Deus foi tão uhum, maravilhoso, porque ele foi me direcionando e eu só fui surfando na onda, vamos dizer assim. uhum. Eu fui entrando e fui aproveitando as oportunidades que a vida foi me Se dando. preparando As coisas foram conforme a... acontecendo e eu fui aceitando os desafios, abraçando os desafios e foi bom porque assim eu descobri que essa é a minha missão. A minha Uhum, missão de cuidar das pessoas, né? De cuidar, eu podia simplesmente, eu herdei o escritório, eu podia simplesmente chegar aqui, fazer meu trabalho, ir embora, minha vida tá ganha, tá tudo bem, tá tudo ótimo. uhum. Mas não era isso, não era só isso. Eu acho Não te que a preenchia minha ainda. missão de vida não era só isso. Uhum. Então, eu sou feliz porque eu descobri que a minha missão de vida é cuidar das pessoas. E isso me deixou assim, quando você recebe uma mensagem, nossa, doutora Adriane, se não fosse você nisso aqui, nesse processo, nesse, né, lá em Brasília, fazendo a lei que a gente mudou, a reforma que a gente conseguiu alterar, a mudança. Então, você começa a pensar Toda essa uma trajetória, coisa né, que tão você passou maior, também. sabe? Uma coisa tão maior que a gente não, sei lá, eu acho que a gente não tem nem noção Sim, da dimensão do que a gente conseguiu, a gente como IBDP, né, porque não fiz nada sozinha, do que o IBDP consegue fazer na vida das pessoas. E realmente, assim, eu me vejo hoje vendo uma palestra, aquela palestra que eu dei lá no Senado, na véspera do Congresso, falando da especial, e que mudou a regra aham, de transição da especial, que aquela uhum, regra de pontos não tinha sentido nenhum. Então, sim, você pensar que a gente contribuiu, aham, nós fizemos parte da história, sim, sim. né? Nós ajudamos a construir a história. Ajudamos a construir de uma maneira, através de uma atitude democrática, Então, eu acho que Deus isenta, proporcionou essa proativa, oportunidade. exatamente. Exatamente. E com muita ética, com muita integridade. Eu É, acho que é por isso que chega onde está, e é por isso que ele é um instituto que realmente tem que ser muito cuidado muito, com muito carinho. para quem entra dentro dele, para quem está realmente dentro dele, né? De Exatamente. fato, não é para qualquer um, não. E Não. aí, Dri, eu queria falar sobre isso mesmo, porque quando você fala que foi Deus que me colocou tal. E uma vez a gente se encontrou no aeroporto, eu falei assim, Adriane, eu não sei se você vai lembrar, que você pegou exatamente aquele período trágico do mundo da pandemia na gestão IBDP, né? E, assim, qualquer pessoa poderia simplesmente fazer isso, falar, olha, eu vou fazer o que dá, né? Vou fazer o que dá, né? Não, você realmente parece que ali você cresceu, na minha visão de fora, você cresceu assim enquanto pessoa profissional e líder, porque você conseguiu manter, e você estava terminando o seu doutorado, que eu me lembro bem, Foi. né? Uhum. Até eu vou ficar emocionada. Você estava terminando o seu doutorado. Eu lembro que eu falei com uma coordenadora, vou até contar aqui, não vou falar o nome, mas uma das coordenadoras me ligou um dia e falou: Mas o que está acontecendo no IBDP? Que tá não sei o quê. Eu falei: Gente, vamos lá. A Adriane está terminando o doutorado dela, né? Ela está tentando administrar as pessoas e é em Uhum. volta. Existe muito ego. Tá todo mundo se estapeando para aparecer na live. É um que quer aparecer, outro que quer aparecer, o outro precisa ser o nome, e aí todo mundo querendo um lugar, porque todas as pessoas têm medo. Quando chega um momento de tragédia, de caos na humanidade, né? Existem dois tipos de pessoas. Existem os oportunistas, que pegam, mas no bom sentido, que pegam aquele e tenta construir e fazer coisas boas. E existem os oportunistas do lado negativo, que pisa em cima de todo mundo Claro. para conseguir. Não está errado aproveitar uma oportunidade. O que é ruim é quando faz isso sem ética, né? E eu pensava muito em você, de verdade. Eu falo assim, gente, olha, a Adriane deve estar, porque a gente já via da sua sensibilidade. Então eu falava assim, gente, ela conseguiu, e realmente olhando para trás, sem
Claro, aqui eu sou fã de todas as presidentes. Eu já tive a oportunidade de falar para a Melissa, que ela esteve aqui. A Jane, eu estou tentando fazer ela chegar. Está com a agenda também lotadíssima, agora que ela ainda é vó. Mas eu sei que cada uma teve um papel e teve realmente uma missão no momento adequado do IBDP. E você chegou naquele momento que ninguém imaginava para cuidar de uma instituição que já vinha numa crescente, que é uma instituição importantíssima, um momento pós-reforma, um momento que as pessoas do Brasil mais vulneráveis eram as que mais precisavam do auxílio da Previdência Social. Você estava fazendo seu doutorado, né? Que eu sei que não deve ser fácil, estou tentando entrar no mestrado. E aí eu ficava pensando, meu Deus do céu, ela precisa de muita oração, né? Precisa de muita vibração. E eu já tive a oportunidade, e você fez uma maestria de verdade. Eu já tive a oportunidade de falar isso para você, e você sabe que eu estou falando aqui, já falei tantas vezes que já está até repetitivo. Tive a oportunidade de colocar também no agradecimento do livro, e eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, porque eu imagino o que não deve ter sido, já que essa coisa do ego, de lidar com melindres, de ter que respirar 5 vezes para não mandar a pessoa lá no grupo que está infernizando, que às vezes tem aquela pessoa que é pessoa adoecida. Eu vejo que uma pessoa que está assim, são pessoas que não encontraram felicidade dentro delas, né? Só que também a gente não é obrigado, né, a ficar aguentando Não. um pouquinho. Eu sei que deve te emocionar muito mesmo isso ao lembrar desse O ano momento. de 2020 foi realmente muito, muito desafiador, né? Passamos ali, a gente estava no pós-reforma, eu peguei tudo, né? Meu Deus do céu, eu fui a escolhida. Porque eu peguei pós-reforma, eu peguei a reforma, o pós-reforma, a pandemia, a polarização, aquela questão toda política, enfim, o ataque ao Congresso, né, a democracia ali em 2000 o ano passado, em 2022. Exato, é verdade, teve aquela questão lá. Então, na verdade, assim, tudo aconteceu nesse período aí de 6 anos, né? Eu digo que presidir o IBDP é fácil, difícil é lidar com as pessoas. Como é difícil lidar com as pessoas. Porque realmente a gente tem que ter muito jogo de cintura para... Sempre tem aquele que, porque você falou, porque você disse, porque você não fez dessa forma, você fez dessa forma, por que você não convidou outra pessoa, por que você convidou outra pessoa, por que você colocou aqui, por que você não colocou ali, e a gente vai lidando todo dia com problema, e tendo que coordenar tudo isso. Foi realmente muito, muito, muito difícil. Mas eu acho que eu pedia muito, sempre peço, né, para Deus me dar sabedoria, para que eu pudesse, para que Ele me desse sabedoria, para que eu pudesse ter discernimento e direcionar, me dar a decisão que fosse melhor naquele momento para aquilo que eu precisava decidir. Eu acho que eu sempre tive muita luz. Eu acho que, de verdade, eu sempre fui muito intuitiva. E acho que essa minha intuição, esse meu jeito de lidar, se você falar assim, quem não gosta da Adriane? Tem muita gente que não gosta, mas assim, eu procuro lidar politicamente com todo mundo. Eu não vou para cá, pior vou que eu para não conheço lá. ninguém que não gosta de você. O jogo, tem. Jogo tem, assim, né? inimigos, assim. E a gente, mas assim, a gente vai aprendendo a lidar. Sim. Não é fácil. A gente vai realmente aprendendo a lidar, e foi isso que me fez realizar o que eu realizei, né? Na verdade, não é nem a primeira pessoa do singular, mas a pessoa no plural, né? Nós realizamos aquilo que nós fizemos. Acho que foi uma, assim, se eu disser que se acontecer de novo, para eu fazer tudo, eu não sei como é que eu consegui.
Se eu olhar para trás, eu olho para trás e falo assim, meu Deus, eu consegui fazer tudo isso, eu não estou acreditando, né, que deu tudo certo, que foi caminhando. Mas eu acho que as coisas eu vou fazendo conforme o BO vai aparecendo, sabe? Então, assim, eu tenho que fazer doutorado, então, foco. Vamos fazer o doutorado, vamos focar aqui. Claro, naquele ano de 2020, eu tinha que terminar, eu não tinha mais prazo, eu tinha que entregar, eu entreguei em 20 de dezembro, concluí, e é, foi importante porque eu precisava concluir. Então, eu não tive final de semana, o meu carnaval foi em cima do livro, estudando, e todos os feriados de 2020 foi estudando. Se não tivesse a pandemia, talvez eu não tivesse conseguido, porque a minha agenda estava tão lotada, eu não ia conseguir, talvez, entregar. Então, a pandemia acabou me ajudando, porque eu tive que ficar em casa, mas durante a semana eu trabalhava no escritório, mesmo que remotamente, e nos finais de semana eram as horas que eu tinha para escrever. Eu acho que isso ajuda muito, eu acho que esse foco, Organização, né? a organização do tempo, e você vai lidando, né, e conforme as coisas vão acontecendo. Eu acho que isso realmente ajuda muito. Realizamos o congresso, Foi emocionante demais aquele congresso. Foi Tava todo mundo demais. fora da casinha naquele congresso, porque tava todo mundo querendo abraçar, Foi e a demais. choradeira. Nossa, o Congresso de Foz do Iguaçu foi, assim, inesquecível, e a gente queria que a ideia daquele congresso era justamente mexer com os 5 sentidos, que as pessoas tivessem, né, a audição, o paladar, o sentido, tudo, pudesse realmente, o toque, tudo. Então, eu acho que realmente a gente conseguiu atingir o objetivo, né? Foi muito, muito bacana. Conta aqui pra gente, desculpa, termina que você tá... Não, e o congresso, o último, né, que a gente fechou com chave de ouro. Foi também aquela despedida emocionante. Linda. Nossa, eu não esperava aquela homenagem, foi inesquecível. Dri, conta para mim aqui 2 coisas. Primeiro, quando foi, nesse período de existir, ou se existiu um momento, nesse período de gestão do IBDP, com essa turbulência toda, que você entendeu, que caiu aquela ficha e você parou aquele momento e falou assim: meu Deus, eu estou vivendo isso no pior momento do mundo, do planeta. Eu estou tendo que liderar no pior momento. Você teve esse momento? Foi o próprio ano de 2020, porque Você a gente estava ali no momento pós-reforma, com a pandemia, e eu acho que o pior momento foi quando eu tive que decidir cancelar o evento de Natal. O congresso de Foz do Iguaçu, ele era em outubro. Agora, ali, quando a pandemia foi realmente deflagrada ali, né, em março, que a gente tinha um congresso dia 17, se não me engano, 22, 23 de março, e eu decidi cancelar um evento uma semana antes, com todos os ingressos, né, com tudo ali pago, enfim, as passagens compradas. Eu acho que ali eu falei, meu Deus do céu, como é que a gente pode lidar com isso agora, né? As pessoas xingando e berrando e falando um monte, querendo dinheiro de volta, e eu acho que ali foi assim a decisão mais difícil da minha vida, porque realmente foi o momento que eu falei, cancela, e eu só chorava, eu passei a noite chorando, porque eu falei, gente, por que isso está na minha mão? Justo agora, a gente vai realizar o evento, acabamos, né, era um simpósio pós-reforma, estava lotado, todo mundo queria falar sobre aquilo, tinha muita coisa e aí a pandemia, enfim. Foi realmente... Com a pandemia, o pós-reforma ficou tudo misturado, tudo junto ao mesmo tempo, porque todo dia era uma notícia naquele grupo. Era um memorando, era uma portaria, era uma medida provisória. E a gente tendo que ir nas notícias, né? Quem estava representando cada região, a gente era chamado e às vezes a gente tinha que passar a noite. Eu imagino vocês, porque vocês já passavam para a gente mastigado, né? Vocês recebem de antemão e mandam para a gente no grupo os coordenadores, e aí a gente era acionado nas nossas regiões. Falou assim, tem que estar 6 horas da manhã na TV. Pensa que no dia da emenda 103,
Eu nunca me esqueço disso, assim, no dia da emenda 103, publicou a reforma, era umas 11 da manhã quando saiu. Nunca me esqueço disso. 11 da manhã. 3 da tarde eu tinha que estar ao vivo no G1 para falar ao vivo sobre a reforma. Falei, eu tenho que engolir. Eu lembro que eu imprimi, peguei uma caneta, fui fazendo uma leitura dinâmica ali, fui anotando regra de transição, regra 1, regra 2, regra 3, regra 4, né, pensão por morte, aqui, ali, E aí eu fui ao vivo para o G1. Uhum. E foi uma reforma que teve um monte de modulação. Muita mudança. Quando é aquela PEC... Emenda. Teve um monte de emenda. Substitutiva. Nossa, teve um monte de coisa. A gente ainda estava dando palestra sobre aquilo, geralmente a gente estava rodando, né, os lugares. Mas não sabia qual era o texto final. Isso aqui passou, isso aqui não passou, e essa letra, isso aqui saiu, isso aqui não saiu, voltou. Exatamente. Eu ficava o tempo inteiro assim, gente, se eu não posso reclamar. Era assim que eu pensava, sabia? Porque se eles estão lá, tá Adriane, tá Diego, tá Jane, tava a galera. Não, uma loucura. E a imprensa, assim, liga, a imprensa assim, ela manda assim, você pode falar sobre essa portaria? Eu falei, que portaria? Que portaria que você tá falando? Né? Aí, me manda a portaria que eu vou ler. Eu tinha que ler, me liga em 10 minutos. Eu tinha que ler a portaria, interpretar e dar entrevista. E tomar muito cuidado para não falar abobrinha. Besteira, porque eu estava falando em nome do IBDP, não era eu. E assim, tanto que assim, eu falo que eu não tirei férias nesses últimos 12 anos. Férias de verdade, não, porque eu estava sempre com o celular e a imprensa não espera. A gente tem um time. Se você não responde, outra pessoa vai responder e aí toma o lugar do espaço e aí perde espaço, perde o time, exatamente. Então, eu tinha que responder, nós tínhamos que responder ali. E aí o IBDP tem essa responsabilidade. Então, a gente que está dentro, a gente sabe que tem essa responsabilidade. Em todos os sentidos. Exato. A outra pergunta é com relação ao final da sua gestão. Porque a sua despedida foi sendo feita aos poucos, no fim das contas, né? E teve a do Congresso, que você se despediu do Congresso, mas também teve a passagem de comando para a nova diretoria com a Gisele. Também eu estava lá. Mas antes disso, você deve ter tido o seu momento interior, pessoa, você com Deus ali. Que momento que foi para você isso? Na verdade, assim, foi também um momento difícil, porque a Cleci sempre fala, uma boa presidente é aquela que deixa um bom sucessor. Uhum. E aí a gente tinha 2 sucessores muito bons, né, que é o Diego e a Gisele, e aí quem é que fica, quem é que não fica, não se trata de pessoa melhor ou pessoa pior, porque os dois são ótimos, mas a gente conversamos com o conselheiro consultivo, com um monte de gente, fizemos umas pesquisas e acabamos concluindo que a Gisele teria uma possibilidade maior, porque ela está mais engajada nas redes sociais, né, ela tem ali uma possibilidade maior, e acabou decidindo por ela. Mas é sempre muito difícil, porque a diretoria foi toda modificada, né, dessa vez. Então, a gente tinha a responsabilidade de passar todas as informações e há sempre um medo. Puxa, vou deixar isso agora, né? Vou deixar para lá. Aquilo que eu falei, eu estou naquela fase do minutinho vazio, né? Uhum. Mas o desapegar, né? Puxa, não vai mais, né? Não sou mais eu que vou responder, não serei mais eu que vou responder, como é que vai ficar isso? As coisas pendentes, né? Site, enfim. Mas a gente como foi uma coisa gradativa, eu fui ao longo desses anos tentando, principalmente o ano passado, né? Tentando já me desapegar e perceber que realmente a gente tem que passar o bastão, né? Tem que deixar o filho crescido, se desenvolver e ficar cada vez mais independente. Mas não foi fácil decidir
quem seria a nova presidente, o novo presidente, e como é que seria essa passagem de bastão. Hum. Bem desafiador também. Desafiador, né? Eu posso imaginar, porque realmente você... Conversei com muita gente, com Melissa, com Cleci, com Jane, com Marcelo Barroso, e cada vez que eu ia para Brasília, conversava com o Diego e com a Gisele, o Leandro, enfim, eu passei um ano, porque todo mundo veio me perguntar, e aí? Quem vai Quem ser? que vai ser? É. O que vai ser? Eu falei, gente, eu não sei, a gente está ainda decidindo, a gente está vendo, então, assim, é bem Não é complicado, porque fácil. não é só você deixar, não é só vir, né? Não, é uma coisa que você tem ali, que você precisa continuar orientar o encaminhamento, mas assim, a Gisele, a Rafaela, têm sido muito bacanas, estão fazendo um ótimo trabalho, já vi ali a diferença de coordenação, de procedimentos, né, de formulários, e eu acho que essa pegada da organização, assim, vai ser bem bacana. Eu acho que isso foi uma coisa que faltou bastante na minha gestão, mas não dava para fazer tudo. Eu fiz aquilo que deu, Exatamente. e acho que consegui entregar Ah, aquilo que era para ser entregue, fiz o que foi possível, e agora a próxima gestão vai lapidar ainda mais, né, tudo aquilo que nós conseguimos fazer. é isso aí. Bom, vamos agora para o nosso bate-bola prévio, para a gente encerrar, porque senão eu não te largo hoje aqui. Ai, que delícia. Rodrigo, ó, eu inventei aqui umas coisas que eu já falei, tô bem falando que ela está em fase de estruturação, porque cada vez eu lembro de uma palavra nova, tá? Então é assim, eu vou te falar uma expressão que é do direito previdenciário, e você vai fazer uma relação com a sua vida. Tá. Veja bem, pode ser algo que você já viveu, ou que você ainda quer viver, ou que você não, ou que está vivendo, tá? Ou algo que você pode não ser para você, pode ser para alguém, ou para o mundo, para as pessoas, para o planeta. Você interpreta como chegar no seu coração, tá? Então, a primeira expressão é a de Abinader, né? Para quem não sabe, em tese, de Abinader é muito favorável. Por quê? Porque, principalmente para o advogado que recebe mais honorários, que a gente vai receber no êxito, os atrasados vão retroagir a data da entrada do requerimento, tá? Em regra é isso, para quem não é previdenciarista. O segurado também, caso seja o melhor benefício, né? A não ser que haja uma reafirmação da DER, que seja um benefício mais vantajoso para ele, que o advogado também tem que observar essa situação. O que significa para você, então, Adriane Bramante, na sua vida pessoal, de Abinader? Ai, meu Deus, de Abinader. Eu acho que a de Abinader seria o dia do meu aniversário. Ah, que O dia legal! que eu me conheci, porque é a partir dali que começa a minha história. Começa a E é sempre história. vantagem a partir da data do início do benefício. Ah, É a que data do início do meu lindo! Muito nascimento. legal a relação, muito lindo, lindo, lindo. A próxima pergunta é RMI no teto, que também é meio parecido com o de Abinader, mas o que é? No caso, a RMI no teto, ela tem um teto, ela tem um limite, tá? Então, a interpretação que você vai fazer diferente é que ela tem um limite. Então, É a data que eu pretendo me aposentar. você pretende se Os aposentar, 32 anos. mas você Por causa que eu tenho pretende de pau. Não, me aposentar. se parar? Não. Não, nunca. Ah, Nunca. Mas eu tá. pretendo diminuir o ritmo, né? Diminui o Quero ritmo. viajar, quero um ano sabático. Certinha. A outra expressão. Quando que o seu INSS trava? Quando que você vai... Ai, ai, ai. Quando que o meu INSS trava? Quando. Quando que meu INSS trava? Deixa eu pensar. Quando eu não consigo viajar. Aí trava. Preciso viajar. Você Porque é gosta onde muito, você precisa, volto. Eu preciso de uma viagem é, boa para mim, é comigo. importante.
É importante. Fazendo aqui só a pausa, voltando lá, você falou isso, que você não teve férias, apesar de viajar realmente, porque você tá no celular, a Não, gente em todo fala com lugar que eu você, tô, ela responde a qualquer momento, ela pode demorar um pouquinho, mas ela responde, ela dá 24 retorno, horas. dá Aham. providência, onde ela estiver, gente. Isso Onde eu eu sou estiver, tô com o testemunha. computador e eu trabalho no escritório, eu trabalho no Leva avião junto e e eu não ela estou viaja, mas ela trabalhando. tá lá dentro do avião trabalhando, ela parou a palestra dela, pega o notebook, trabalha, termina, ela tá assim. Exata. Eu sou testemunha. E Verdade. agora, perguntas normais. Uma vaidade. Uma vaidade, vestir bem. Vestir bem. Você Adoro, realmente é elegante. adoro, E adoro. engraçado, um comentário aqui de mim para você, que eu acho que é um pouco comum. Você tem, se quem não conhecer você à primeira vista, pensa que você é uma cocôzinha, assim, uma ladyzinha Metida! metidinha. Não tem nada Aham, disso. Tem que conversar 2 segundos aham. e já vai ver que ela não tem nada disso. Exatamente. Não tem Pra dança, pagode, samba, ela faz tudo, tudo. todo, samba, o que precisar, o que vier, eu trago, Funk. tudo. E um medo, Dri? Um Tem algum medo? medo? Olha, eu tenho um medo de ficar sozinha. De ficar Não gosto de ficar sozinha de sozinha. vez. Não gosto de ficar sozinha. Não, não gosto. Eu também é ruim, né? Gosto de viajar sozinha, tá, mas não gosto de ficar sozinha. Ficar sozinha, né? Estar É, sozinha sempre, né? é. E um arrependimento? Você tem algum arrependimento? Um arrependimento. é, Eu tenho um arrependimento de talvez não ter trabalhado em outro escritório de advocacia previdenciária para não ter. Eu nunca conheci um outro escritório. Eu só Hum, conheço o meu. Eu uhum, podia ter feito um estágio em outro escritório, conhecido outras formas de organização, e eu nunca tive isso. uhum, Então eu me arrependo de não ter tido essa experiência. uhum. E Adriane por Adriane, né? Nega e Marília Gabriela. Quem que é a Adriane Bramante? A Adriane é uma pessoa criativa, sonhadora, que adora viajar e que gosta de trabalhar muito. É uma workaholic. Essa sou eu. Ah, que maravilha. Fala pra gente aí o que que você tem que você está fazendo agora. Porque quantos livros você já Eu, tem bom, publicados? Você já tem o quê? Além do Aposentadoria Especial Padrão, eu tem tenho, bebê. são 5 livros, né, publicados, especial Teoria e Prática da Juruá, aquele especial no regime próprio, o Dissecando o PPP, agora eu lancei Os Agentes Nocivos, que foi com o Antônio Carlos Vendrame, com engenheiro de segurança. Vou lançar o Aposentadoria por Idade novo, que foi minha tese de mestrado, estou atualizando e a Jane está fazendo a parte rural comigo. Lancei agora um curso de formação continuada de aposentadoria especial, porque eu percebi que as pessoas, assim, eu dou muita aula, então eu vou, dou um curso, vou embora, vou ou dou aula e venho embora. E as pessoas depois ficam com aquele ponto de interrogação enorme. E agora? Peguei um PPP, o que eu faço com isso? Porque realmente cada PPP É. tem uma variante, né? E aí eu decidi lançar esse curso de formação continuada, em que a pessoa vai aprendendo aos poucos, todo o conteúdo são várias aulas por mês, tem um conteúdo gravado, o conteúdo ao vivo, e a pessoa vai tendo esse conteúdo e vai participando de um grupo, é bem bacana, bem Mentoria, né? Legal, bem legal. bacana. E agora chegou o momento de você falar qual foi a música que você escolheu para te representar nessa nossa conversa, ou para que as pessoas Ai, lembrem de você. eu adoro Jota Quest. Então, qualquer música do Jota Quest, para mim, tá ótimo. Tem aquela música do Dias Melhores, tem outras músicas dentro de um Dentro de um abraço. abraço. Você, Eu deixa acho que é essa bem dentro de um legal. abraço, Deixa então. essa. O melhor lugar do Para que mundo vocês todos se é sintam dentro de um abraçados. abraço.
dentro de um abraço, que é bem a minha cara. É bem a sua cara, né? Eu chego e abraço todo mundo, exatamente. Exatamente. Bom, Dri, eu quero agradecer, olha, imensamente, assim, esse tempo seu aqui, mais uma vez, comigo, conosco, com as pessoas que vão nos ouvir, que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais de você, né, dessa sua história linda, que representa essa sua trajetória vitoriosa, que tem ainda muito tempo pela frente, mas que, de fato, assim, tem um legado muito importante. Eu tenho certeza que o seu filho é um orgulho da mãe que tem, né? O seu esposo certamente também deve ser um parceiraço para poder aguentar o tranco de uma mulher dessa, bem rodinha no pé. E a mãe também. Então, assim, realmente vocês têm aí uma constelação muito bonita, familiar. Parabéns por essa conquista, merecimento, construção. Desejo, assim, que seja um caminho de sucesso ainda mais para você e que você sinta aí o nosso agradecimento aqui por tudo que você já fez e que você receba todos os frutos multiplicados mais uma vez por tudo que você vem contribuindo para a sociedade, que eu sei que é de coração, viu? Um beijo muito grande. Agora vocês fiquem com o link aqui embaixo, se você quiser se despedir, despeça dele, pessoal. Obrigada, que agradeço. Obrigada você pelo carinho, sucesso para você na sua jornada, que continue também tendo sucesso, que eu sei que não é fácil, mas você também é uma pessoa engajada, querida, muito bacana. O sucesso faça parte da sua vida ainda mais. Obrigada. Prazer. Fiquem agora aqui, gente, com o link dentro de um abraço da nossa querida Adriane. Beijos. Beijo. Podcast Educaprev, série Alma Previdenciária, com Juliane Penteado.